Se A e B são ângulos agudos e complementares, o valor da expressão seno quadrado de A mais B menos cosseno quadrado de A mais B é... Bom, é o seguinte, essa questão aqui ela é interessante porque nada que ela colocou aqui é por acaso. Então observa aqui, ó, esses dois nomes aqui, ó, agudos e complementares. Isso daqui faz total diferença na resolução da questão. Por quê? Em primeiro lugar, vamos pensar aqui no complementares. Dois números serão complementares, dois ângulos, né? Serão complementares quando a soma dá 90 graus. Então você diz aqui que se A e B são complementares, um complementa o outro. E essa complementação gera então um resultado igual a 90 graus, que é um ângulo reto. Então isso aqui é interessante e importante que você saiba. A segunda coisa que possivelmente as pessoas não prestariam atenção é o fato de serem agudos. Por quê? Quando você fala que eles são agudos, significa que A é menor que 90 graus, né? E também que B é menor que 90 graus. Essa aqui é a condição para que um ângulo seja considerado agudo. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso, a gente vai ver mais à frente, porque, em primeiro lugar, você poderia ter, por exemplo, 90 graus se dois ângulos fossem 120 e menos, vamos botar aqui, menos 30, né? Menos 30. Mas, poxa, professor, menos 30 graus, número negativo, esse menos aqui ele indica somente o sentido da leitura da abertura angular. Tá? Então é importante que você entenda que você pode ter isso aqui sendo também considerado um número negativo, não um ângulo negativo, mas uma leitura negativa do ângulo. E nesse caso aqui, você também teria 90 graus, só que esse ângulo aqui não seria agudo. Tá, e quando ele não é agudo, o que isso pode gerar? Isso a gente vai ver mais à frente. Lembrando que esse aqui sim seria agudo e esse aqui seria obtuso, porque ele passaria de 90 graus. Beleza. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Se eles são complementares, eu posso substituir isso aqui por 90 graus. Né? A gente já sabe que eles são complementares, então a soma dá 90 graus. Então você tem o seno quadrado de 90 graus menos cosseno quadrado também de 90 graus. Pronto. Então você tem isso aqui. Beleza. Agora, como é que eu vou fazer esse cálculo? Aí eu vou sugerir a você que lembre do círculo trigonométrico. Está aqui o círculo trigonométrico. Ele é um círculo centrado na origem do plano cartesiano de raio 1. Então, se o raio dele vale 1, essa coordenada desse ponto aqui é 1 e 0. Aqui vai ser 0 e 1. Aqui vai ser menos 1 e 0. Eu estou falando desses pontos de interseção do círculo trigonométrico e os eixos coordenados. E aqui vai ser 0 e menos 1. Beleza. Como a gente já sabe que a leitura é feita no sentido anti-horário, aí que entra a questão do sinal negativo, que a gente falou aqui. Se você faz uma leitura positiva, você está fazendo no sentido anti-horário. Então, essa aqui é uma leitura positiva. Se você faz uma leitura negativa, você está fazendo no sentido anti-horário. Mas em que momento você faria essa leitura negativa? Vamos lá, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos imaginar que você tem um ângulo que está localizado, vamos dizer aqui, nessa posição aqui. Tá? Nessa posição aqui. Então, vamos supor que esse ângulo aqui seja de 30 graus. Vamos chamar aqui de 30 graus. Vamos botar alfa, um ângulo alfa. Esse ângulo tem uma correspondência aqui também. Né? Podemos dizer que aqui também seria alfa. Se eu disser para você que existe um ângulo que mede alfa graus, né, você automaticamente pensaria nesse ângulo aqui. Mas quando eu falo para você que é menos alfa graus, você vai considerar que a leitura foi feita no sentido negativo do plano do círculo trigonométrico, então aí você vai entender que é esse ângulo de baixo. A medida do ângulo é a mesma, o sinal só me indica a leitura desse ângulo.
Esse ângulo que está aqui, se eu quiser ler esse ângulo de maneira positiva, eu tenho que considerar que eu vou ler daqui, passando por aqui, vindo aqui, circulando todinho até chegar nele. Então eu teria aqui 90 graus, 180, 270, e aqui eu teria mais 60 graus, então seria 330 graus, tá? Considerando o alfa sendo um ângulo de 30 graus. Mas essa é o entendimento de você ter um ângulo positivo ou negativo. E essa leitura de, vamos supor, se alfa for 30 graus, essa leitura do mesmo alfa poderia chamar de 330, seria um ângulo obtuso. E somente 30 graus seria um ângulo agudo. Por isso que ele informou aqui essa questão do ângulo ser agudo. Beleza, mas o que importa é o seguinte, a gente sabe que é 90 graus, e se os dois são agudos, eles estão dentro desse quadrante aqui, ó, esse quadrante que está aqui. Tá? Porque se os dois são agudos, eles cabem dentro de 90 graus. Inclusive a soma é 90 graus. Beleza. Então, aonde que bate o ângulo de 90 graus? Ele bate exatamente nesse ponto aqui. Lembrando que a primeira componente é o cosseno e o segundo é seno. Então, como é que eu posso interpretar essa estrutura com base naquilo ali? Vamos pensar aqui, ó. Eu quero seno quadrado de 90 graus. O seno de 90 graus é 1, ó. Tá aqui, ó. Seno de 90 graus é 1. Então eu vou ter seno de 90 graus é igual, seno quadrado, né? É igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. E o cosseno quadrado de 90 graus vai ser essa componente aqui, ó, que é o cosseno. Logo, cosseno de 90 graus é zero, então vai ser 0 ao quadrado, que é igual a 0. Como ele quer um menos o outro, o que ele está querendo então vai ser seno quadrado de 90 graus menos o cosseno quadrado de 90 graus, que é igual a 1 menos 0, que é igual a 1. Resposta certa, letra B.